Olá, Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu sou o pastor Robson. O assunto que eu venho trazer aqui hoje é como superar as emoções que destroem. Como lidar com a ira, como administrar a raiva e evitar tomar decisões ou atitudes que trazem consequências desastrosas, destrutivas, tanto para nós como para outras pessoas. Então esse vídeo é de mera importância. Terá ferramentas e aplicações que com certeza edificará a tua vida. Sem exceção, todos nós lidamos com as emoções. As emoções fazem parte da nossa alma. Nós não somos robô. Nós temos responsabilidade pelas nossas ações, pelos nossos atos. Agora o que é importante entender e compreender é que as emoções nunca, jamais se tornarão inteligentes. Nunca as emoções se tornarão maduras. Não existe inteligência emocional como muitos pregam por aí. Quem se torna inteligente somos nós. Nós é que amadurecemos e temos a capacidade e habilidade de administrar essas emoções que muitas das vezes mudam a cada 5 segundos. São incertas, dependendo da circunstância e situação que estamos vivendo. As emoções sempre estão lutando, batalhando para estar no topo da lista, para estar no controle da situação. Então, as ferramentas que nós vamos estudar aqui hoje é para que nós podemos administrar isso e usar isso de maneira construtiva ao invés de destrutiva. E nós vamos ver claramente como as emoções não se tornam inteligentes, como elas não amadurecem. Como pode um pai e uma mãe que desejou tanto teu filho, que amou tanto teu filho, cuidou do teu filho, em um momento de descontrole emocional, acaba tirando a vida desse próprio filho que um dia disse que tanto amava? Como pode um casal que na tua lua de mel fizeram tantas juras de amor, planos, mas no descontrole emocional, onde não souber administrar a raiva, acabou um tirando a vida do outro? Como explicar dois amigos que saem para celebrar, comemorar, se divertir, em um descontrole emocional, um acaba tirando a vida do outro? Ou um serial killer que entra no cinema, numa escola, numa igreja e mata pessoas que nunca fizeram nada para ele? Então as emoções, elas não amadurecem, elas não se tornam inteligentes. É nós que amadurecemos, é nós que crescemos como ser humano e aprendemos a administrar e a discernir quando as emoções podem ser usadas construtivamente e quando elas devem ser administradas e evitadas para não causar destruição. E nós vamos aprender a responder às nossas emoções e às emoções alheias. Existem duas maneiras de ver as emoções: da perspectiva humana e da perspectiva divina. Na perspectiva divina, nós usamos ela de forma saudável. É quando nós usamos as emoções, a raiva, para corrigir um comportamento, uma atitude, ou para se levantar contra alguma injustiça de forma correta. Na perspectiva humana, as emoções são destrutivas. Por quê? Porque é quando nos colocamos no papel de vítima. Por causa de uma mágoa, de uma afronta, de uma frustração, de uma expectativa não alcançada. Sempre quando vem algo de alguém e nós aceitamos esse lixo. Você não vai no mercado e compra verdura ou legumes estragados, você seleciona. Mas quando alguém joga lixo em você, na maioria das vezes você aceita. Então nós vamos trabalhar com ferramentas espirituais para aprender a lidar com esse tipo de situação que vem aflorando cada vez mais hoje. O fogo, ele esquenta o alimento, mas ele também incendeia uma casa. Depende como usamos ele. Só que hoje tem algo a mais. As pessoas estão tentando apagar incêndio com gasolina, colocando mais fogo ainda. Como lidar com isso? A palavra de Deus diz, Tiago capítulo de número 1, versículo 19 ao 21. Sabeis, meus amados irmãos, sabeis, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então ele está dizendo, seja pronto para ouvir. Pronto para ouvir significa ser ensinável, discernir. Você escuta com o ouvido, mas ouve com o coração, com a mente. E hoje as pessoas estão prontas para atacar, para falar, e não para ouvir. Mas a Bíblia está nos dando a ferramenta correta. Seja prontos para ouvir. Esteja preparado, esteja atento para ouvir. Seja tardio, seja lento para falar.
e seja lento, vagaroso para se irar. Por quê? Porque a ira do homem, a ira humana, ela não produz a justiça de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27 diz assim: irai-vos e não pequeis, não ponhais o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Irai-vos faz parte da nossa natureza humana. Haverá situações, circunstâncias que vamos se irar, as emoções vão aflorar. Mas não deixais o sol se pôr sobre a vossa ira, não prolongue, não alimente, se despoje dela. Não deis lugar ao diabo, porque o diabo usa essas situações e circunstâncias para atacar. Já dei exemplos anteriores como ele faz isso. É nesses momentos que ele usa as armadilhas, as estratégias para as pessoas cometerem as maiores atrocidades. Então nós temos que usar as emoções na perspectiva divina, para corrigir um comportamento, alguma atitude, se levantar contra alguma injustiça de forma correta. Agora, de forma humana, elas vai nos prejudicar. Então vamos ler alguns gatilhos da ira. Quando temos a tendência a se irar? Quando alguém nos rotula, quando alguém coloca rótulo na gente, quando nós se sentimos presos, quando se sentimos injustiçado, culpado, ignorado, incompreendido, menosprezado ou rebaixado, quando nossas expectativas não são alcançadas ou atendidas, quando alguém quer palpitar aonde não foi chamado, quando alguém quer dar conselho se você não pediu, quando nós somos provocados ou criticados. São algumas das situações ou circunstâncias que nos traz a ira e aflora as nossas emoções de maneira prejudicial. Se tratando de crítica, se você não quer ser criticado, não faça nada, não fale nada e não seja ninguém. A partir do momento que você falar algo, fazer algo ou tentar ser alguém, você será criticado. Jesus foi criticado. Jesus não agradou a todos. Paulo foi criticado, Pedro foi criticado, Moisés foi criticado. Os homens e mulheres da Bíblia que obtiveram sucesso espiritual foram criticados. Por que eu e você não seria? Então isso é muito importante entender. Se você não quer ser criticado, não faça nada. Sabe aonde ninguém é criticado? No cemitério. Agora, enquanto você estiver no planeta Terra vivo, fazendo coisa em um mundo onde habita pessoas boas e pessoas más, você será criticado de alguma forma. Então saiba lidar com a crítica. Entenda isso, porque isso lhe traz consciência de poder seguir em frente. E agora eu vou fazer 4 perguntas importantes. As perguntas fazem-nos refletir, trazem consciência para que nós possamos mudar. Você nunca muda algo que você ignora, que você rejeita ou que você desconhece. Então as perguntas são importantíssimas para a nossa reflexão e mudança. Você já disse algo a alguém quando estava aflorada as suas emoções, no momento de raiva, de ira, que não devia ter dito, mas disse, e hoje não faria de novo? Você já fez algo a alguém, já tomou alguma atitude no momento de ira, de raiva, que não deveria ter tomado, que trouxe consequências desastrosas para você e para outras pessoas? Você já teve algum relacionamento quebrado, destruído, por causa das suas emoções, da sua ira, da sua raiva? Você já feriu alguém ou já foi ferido emocionalmente, fisicamente, psicologicamente, por alguém que estava descontrolado, ou você feriu alguém porque estava descontrolado? Essas perguntas trazem reflexão. E vamos olhar alguns provérbios aqui. Lembrando que o livro de Salmos trata da alma, o livro de Provérbios trata do caráter e o livro de Eclesiastes trata do propósito. Então vamos aprender algumas lições de sabedoria aqui do livro de Provérbios. Provérbios 19, versículo 19 diz assim: o homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás ainda fazê-lo de novo. Então há consequência para quem se ira. Ele tem de sofrer o dano. Se você livrar ele sem cura, ele vai fazer de novo. Olha quão sério é isso. Eu quero que você medite nesse provérbio aqui. Quero que você medite nele. Provérbios capítulo de número 22, versículo 24 e 25 diz assim: não se associes com o iracundo e nem andes com o homem colérico, para que não aprenda as suas veredas e enlace a tua alma. É contagiante, infecta. Qual é o teu círculo de amizade? Você precisa aprender a administrar
as suas amizades, o teu ambiente, porque você pode ser infectado e enlaçar a tua alma. Com quem você anda? Provérbios 29 e 22. O iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. Mais algumas perguntas. Quando você era criança, como seus pais lidavam com as emoções, com a ira, com a raiva dentro do lar? De forma construtiva ou destrutiva? Segunda pergunta. Você acha que a forma que seus pais lidavam com a ira, com a raiva, com as emoções, causaram impacto da maneira que você se comporta hoje? Terceira pergunta. Da lista que eu disse anteriormente, dos gatilhos da ira, circunstâncias ou situações que nós temos tendência a se irar, qual delas mais enfatiza na tua experiência? Quarta pergunta. Na tua rotina, na tua semana, quais são 3 circunstâncias ou situações que mais afloram as suas emoções de forma destrutiva, lhe trazendo raiva? Quinta pergunta. Alguma vez você já usou as emoções, ou a ira, ou a raiva de forma construtiva, se levantando contra alguma injustiça de forma correta? E agora nós vamos para as aplicações. E a primeira aplicação é sair da neutralidade. É assumir o comando, é se posicionar. Nós não somos mais inocentes. Nós já entendemos aqui que as emoções elas não amadurecem, elas não se tornam inteligentes, é nós que crescemos como pessoa, como ser humano, é nós que amadurecemos e aprendemos a administrar e a discernir quando as emoções podem ser usadas de forma construtiva, na perspectiva divina, e quando elas devem ser evitadas, porque são destrutivas na perspectiva humana. Então, nesta semana, nós vamos perceber situações, circunstâncias e relacionamentos onde as nossas emoções se afloram e aplicar isso que nós aprendemos em cima dessas situações de forma construtiva. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, versículo 16, ele diz assim: remindo o tempo porque os dias são maus. Nós temos que saber o tempo que estamos vivendo. Nós temos que saber usar as oportunidades. Se você não entender o território que você vive, o ambiente que você vive, o tempo que você vive, você vai lutar a batalha com as armas erradas e vai perder a batalha. Nós temos que usar as armas espirituais. Nós vivemos num tempo mais veloz, mais incerto e mais complexo. E em um mundo mais incerto, o que devemos fazer? Valorizar mais as pessoas, em vez de valorizar mais as coisas. A nossa geração valoriza mais as coisas do que as pessoas. E as pessoas passam. Nós não sabemos quando as pessoas não vão estar mais conosco. Por isso devemos valorizar nossos filhos, nossas esposas, nossos parentes, nossos amigos. Então, dê flores como gratidão e não como remorso. Porque na nossa cultura, nós temos a mania de dar flor como remorso, depois que a pessoa morreu. Ou então, fazer homenagem depois que a pessoa morreu. Então, uma lição aqui é você valorizar mais as pessoas do que as coisas. E você será muito mais feliz. Se o mundo é mais incerto, ele é também mais veloz. As pessoas estão correndo, se estrangulando. A palavra ansiedade significa estrangulamento. E Jesus deu muitas lições sobre isso aí em Mateus capítulo 6. Aquilo que precisamos para hoje, queríamos ontem. E aquilo que precisamos para amanhã, queríamos hoje. Nós precisamos aproveitar as oportunidades. As pessoas não cuidam mais da sua saúde espiritual, física e mental, porque não tem tempo. Deixa eu lhe dar uma dica. Se você não tiver tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter que arrumar tempo para cuidar da tua doença. Aproveite. Nós estamos falando de emoções, de ira, de raiva. Hoje os medicamentos estão deixando as pessoas afloradas. Muitas coisas nas igrejas não é demônio, é consequência de medicamento. Você vai no médico hoje, receita 20, 30 remédios. Tem pessoa tomando mais de 20 remédios. Sendo que o remédio remedia, mas Jesus cura. Então aprenda isso. E hoje o mundo é mais complexo. O certo virou errado e o errado virou certo. Aquilo que Deus aprova, o mundo desaprova. Aquilo que Deus desaprova, o mundo aprova, o mundo bate palma. As pessoas querem as coisas fáceis, confortáveis e convenientes. E eu vou lhe dizer algo muito importante: ninguém cresce nessas 3 áreas. Você nunca vai amadurecer numa área confortável, fácil e conveniente. Mas é isso que as pessoas querem hoje. É isso que estamos ensinando para os nossos filhos, para a próxima geração. Por isso que as pessoas se frustram rápido. Aprenda a desfrutar do processo. Desfrutar do processo é tão importante quanto a conclusão.
Só que hoje, com o mundo mais veloz, incerto e complexo, nós se conformamos com o mundo. E aí não desfrutamos. É por isso que hoje muitos cristãos estão vivendo na mediocridade espiritual, porque não conseguem administrar ou discernir o tempo, a situação, as emoções, aquilo que vem de fora, e acaba aceitando tudo. A Bíblia diz: não vos conformei com esse mundo. A tua vida não é um jogo. Pare de brincar, pare de jogar com a tua vida. Você não está aqui por acidente. Deus não fez ninguém por acidente. É por isso que cada um de nós, 7 bilhões de seres humanos no planeta Terra, ninguém tem a mesma impressão digital. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe proteja e cresça em nome de Jesus.